Alô, garotada, que bom estar com você de novo. A gente fecha praticamente uma bateria de aulas. Hoje temos mais algumas aulas de preparação para o seu Enem. Estamos agora na aula 37 e nós vamos estudar a primeira parte das plantas, para que você tenha uma ideia geral sobre o estudo das plantas. Você pode observar aí, então, aula 37, Reino Plante, primeira parte. Agora, vale sempre lembrar o seguinte: o que define respostas ou a partir de que dados essas respostas virão? Tanto na zoologia quanto na botânica, lembra sempre: o que define resposta é tudo aquilo que for uma novidade, ou tudo aquilo que represente naquele grupo uma exclusividade. Agora, você tem que sempre pensar em termos evolutivos nos cladogramas, aprender a ler os cladogramas. Eles contam a história evolutiva do grupo em questão. É isso que eu vou mostrar para você agora com alguns dados extremamente importantes sobre as plantas. Vamos lá? Então você observe agora na sua telinha. Olha lá. Cada vez que você tem, na verdade, um joelhinho desse que a gente chama, é uma novidade aparecendo. Ora, todas as plantas terrestres derivam das algas verdes. Portanto, você vai buscar sempre esta relação das plantas e das algas verdes. Tudo bem? Continuando o nosso cladograma. Gametângio é estrutura produtora de gameta. Então, esse gametângio que produz gameta é revestido por células estéreis, isto é, ele é protegido. Mas, embrião retido no interior do gametângio feminino. E nós chegamos às briófitas, a primeira divisão de plantas que nós temos que observar a partir de agora. Na sequência, olha que coisa importante, vasos condutores de seiva. Ora, vaso condutor de seiva permite a circulação de água, por exemplo, e nutrientes na planta. É claro que se tem vaso condutor de seiva, é possível transportar nutrientes a longa distância ou a longas distâncias, exatamente como nos animais que têm um sistema circulatório fechado. Não ter vaso condutor de seiva é semelhante lá nos animais a ter um sistema circulatório aberto ou nem tê-lo. Tá? Isso permite com que o vegetal possa atingir o tamanho maior. Então, a partir desse momento surgem as pteridófitas, aqui o grupo das samambaias. É claro que você vai pensar sempre naquele exemplo prático, aquele exemplo que é modelo para o mundo inteiro. Toda vez que eu falo em briófita, você pensa em musgo. Aqui você vai pensar na dona samambaia, ok? Mas esses dois grupos ainda estão na dependência da água para fecundação. Aí vem o quê? Aparecem as sementes e aparecem dependência de um ambiente aquático externo para fecundação. Esperma, sempre desmonte a palavra, quer dizer semente. Gímenos quer dizer nu, ou seja, a semente não está envolta por um fruto. Exatamente aqui está o grupo da araucária, por exemplo, que é a planta símbolo do Paraná. E lembra sempre do pinhão, né? Na sequência, aparecem flores verdadeiras e fruto. Esperma, de novo, a semente. Anjos representa uma una que contém a semente. Qual é a una que contém a semente? O fruto. Portanto, lembre, cada vez que você encontrar uma interseção dessa, significa o aparecimento de característica nova. Então você tem, cripta escondido, né? Gamo, lembra que é casamento, né? Lembra gameta? O gameta não está em estruturas visíveis. E fanelógamas visíveis. Briófita, pteridófita, gímenos e anjos.
Espermatófitas, quem produz semente? Ó, fito é vegetal, esperma semente. Então, vegetal que produz semente, gímenos e anjos. Traqueófita, vasculares, aí pega pteridófita também, porque aqui aparece pela primeira vez o vaso condutor de seiva. E embriófitas que têm embriões, aí todas elas, as 4 divisões, são embriófitas. Peço então que você tome muito cuidado na leitura desses cladogramas. É claro que o Enem não vai obrigar você a decorar isso, ele vai te dar a informação e você tem que aprender a fazer a leitura correta dos cladogramas. Então vamos rapidamente às características de vegetais, características gerais, com as quais normalmente você vai trabalhar. Observe a tela. Eucariontes. Eucarionte, aliás, procarionte, só bactéria, a gente já estudou isso, né? Eucarionte que tem grande quantidade de membranas nas células, embora pelo nome ele se refira à existência de uma membrana nuclear ou de uma carioteca separando o material genético do citoplasma. Também, autótrofas são fotossintetizantes, pluricelulares, a gente encontra praticamente todos os ambientes, e a maioria tem tecidos verdadeiros. Os embriões, pluricelulares e maciços. As plantas são metagenéticas, esse dado é extremamente importante. Apresenta alternadamente reprodução sexuada e assexuada. Fenômeno que aparece também em animais, como, por exemplo, os quinidários. Aliás, eu vou explicar para você um esquema de reprodução vegetal que vale para todas as divisões. Aí você aprende apenas onde você vai diferenciar uma planta de outra, mas o esquema é o mesmo para todas elas. Todas as plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, todas elas são metagenéticas. Então elas alternam uma geração com reprodução sexuada e a seguinte com reprodução assexuada. Esse é um dado importante, hein? Além disso, mais ou menos aí umas 320 mil espécies. Agora você pode observar esse esquema que eu te falei. A planta, toda planta tem 2 fases, uma de reprodução assexuada e outra de reprodução sexuada. Olha, o que você vai guardar? Você vai guardar isso aqui, ó. Esporófito. Fito quer dizer vegetal. Então, é a parte vegetal, é a fase de vida do vegetal que produz esporo. Só que o corpo do esporófito é todo diploide, portanto 2N cromossomos. O esporo é haploide, ou seja, aqui acontece a meiose. Esse é o dado que você vai guardar primordialmente. O esporo, uma vez germinando, dá origem à segunda fase chamada gametófito. Fito quer dizer planta, então você já viu que fácil, planta que produz gameta e planta que produz esporo. Aí o gametófito, por mitose, produz gameta que é haploide. Ora, o gameta masculino encontrando o gameta feminino durante a fecundação, sendo os 2 haploides, eles vão produzir um zigoto diploide, porque soma N mais N. Portanto, durante a fecundação, volta ao número diploide. Esse ciclo, para você guardar, é chamado haplodiplobionte. Ou, por quê? Porque tem uma fase haploide e uma fase diploide. Ou haplodiplonte. Tá? Logo, guarde bem esse dado. Eu vou te passar agora uma informação para você sempre guardar. Então, você vai colocar lá, esporófito, ele é diploide e representa a fase assexuada. Então, vê como é fácil. Daí, aqui acontece a meiose. E vai produzir o quê? Vai produzir esporo, que é haploide.
O esporo germina e dá origem ao gametófito, que é haploide e é responsável pela reprodução sexuada. Então aqui estão as duas fases da planta. O gametófito, por mitose, produz gametas, haploides também. Aí você tem o gameta masculino e o gameta feminino que se encontram durante a fecundação e restabelecem o número diploide, porque vai ser N, que eu já falei, mais N. Aqui eu terei um zigoto diploide, que vai dar origem a um embrião diploide e que vai dar origem a um novo esporófito. O que você tem que saber? Em cada vegetal, uma das duas fases é predominante, ou esporófito ou gametófito. É extremamente simples entender o mundo vegetal e você está entendendo agora. Aí você vai guardar em cada tipo de vegetal qual é a fase que representa o vegetal propriamente dito. Mas aí é muito simples, porque apenas nas briófitas, eu vou colocar aqui, ó, gametófito maior que o esporófito. O gametófito é o vegetal propriamente dito, porque nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a planta propriamente dita é o esporófito, ele predomina sobre o gametófito. Então, meu amigo, é bem simples, você tem uma única que o gametófito predomina sobre o esporófito. Guarde bem esse esquema que eu acabei de te ensinar, porque ele é fundamental para você entender a reprodução dos vegetais. O que eu vou te falar agora são características e o ciclo reprodutor de cada um desses grupos. Então, facilmente você localiza a resposta de qualquer questão, até porque o Enem privilegia o entendimento. Ele vai buscar o entendimento dos dados que são fornecidos. Ele não quer que você memorize dados, ele quer que você saiba o que fazer com os dados que são fornecidos. Então, privilegia o raciocínio. Vamos lá, então? Preparados? Vamos nessa. É bem tranquilo. Ó, nas briófitas, elas são criptógamas, já falamos lá no cladograma, né? Os gametas não são visíveis. Agora aqui tem uma exclusividade. É o único grupo de plantas avasculares. Um único grupo. E o que é que eu te falei? Guarde tudo aquilo que for exclusivo e tudo aquilo que for novo. Essa é uma exclusividade. É a única divisão de vegetal que não tem vaso condutor de seiva. Aí qual é o preço? O preço é que não pode crescer. Por isso todas as briófitas são pequenininhas, exatamente porque não tem como conduzir nutrientes a longas distâncias. Guarde esse dado que é importante. Continuando, ó. Onde é que eu encontro briófitas? Sempre em locais úmidos e sombrios, e a maioria na terra. Ou seja, onde que você vai buscar? No chão, por exemplo, de uma floresta tropical. Lá tem umidade suficiente, tem luz difusa, o que possibilita o desenvolvimento desses vegetais. Mas, ó, ausência de tecidos condutores, né, de seiva, que eu acabei de falar para você. Preço pago por não ter tecido condutor de seiva. Pequeno pote, as plantas não podem crescer, então o aspecto delas é um aspecto herbáceo. Outro dado interessante, como eu não tenho tecido realmente diferenciado, guarda bem, musgo não tem raiz verdadeira, a gente chama de rizóide, claro, não tem flor, fruto e semente, a gente chama para o caule, que não é caule, de cauloide, e filóide para o que faz o papel da folha. Então, como não tem tecido verdadeiro, eu não posso falar em raiz, caule e folha, eu falo rizóide, cauloide e filóide. Esse outro dado é extremamente importante. Eles dependem de um ambiente aquático para fecundação. Por quê? Porque não tem um tubo polínico. O tubo polínico funciona como um sifãozinho
que leva aí o gameta masculino. Como não tem sifãozinho, o gameta tem que nadar. Se tem que nadar, depende da água para fecundação. Portanto, 2 dados eu já te chamei a atenção que são importantes. 1, a questão de ser avascular e 2, a questão de não ter tubo polínico, por isso depender da água para fecundação. Mas vamos lá que tem mais. Reprodução metagênese. O que é metagênese já te falei. Alternância de geração, uma sexuada e uma assexuada. Agora, o que é que você vai guardar? A fase predominante é o do gametófito. Ele é a planta propriamente dita. Ó, ele é haploide, vegetal duradouro, aí taloso, folioso, depende de cada um, e a fase autótrofa. O esporófito, ele cresce sobre o gametófito feminino. Então, se você observar aqui um musguinho, tem os folíolos no cauloide, aqui tem o rizoide. E o que acontece com o esporófito? Ele cresce, tem uma capsulazinha na ponta, ele cresce sobre o gametófito feminino. Então, aqui está o gametófito, aqui está o esporófito. E ele tem vida efêmera, ou seja, ele vive durante um tempo muito curto, terminou a reprodução, ele desaparece. Ora, ele depende para se alimentar do gametófito, então ele é heterótrofo. Olha que fantástico, se você nunca entrou em detalhes nas plantas, deve ter pensado, nossa, que coisa louca, uma parte da planta heterótrofa. Exatamente essa fase é dependente, então, do gametófito, por isso essa fase é heterótrofa, ok? Vamos lá, então. Quais são as classes? Ó, hepáticas, antóciros e musgos. É claro que mais cobrados são os musgos, sempre esse é o referencial. Qual a importância deles? Primeiro, eles conseguem fazer a decomposição das rochas, então eles são seres pioneiros. O musguinho aparece, por exemplo, numa região, são os primeiros que aparecem numa região onde nunca teve vida. Eles liberam ácidos que decompõem a rocha-mãe e começam a formar o solo primitivo. Por isso, lembra sempre, eu vou escrever aí, são organismos pioneiros, são dos que primeiro aparecem onde nunca teve vida. Além disso, eles mantêm a umidade porque absorvem muita água. E aqui, ó, formação de um combustível fóssil, da turfa. Existem muitos países que exploram turfeiras, por exemplo, a Irlanda. Então você pode pesquisar aí na internet a importância das turfeiras para energia, né? E nós temos aqui o combustível, então, fóssil a partir das briófitas. Mas vamos continuar. Reprodução pode ser assexuada por fragmentação. Então, o que tem? Há uma expansão lateral, aí fragmenta, dá origem a uma nova planta. A marchante é uma que ela tem tipo umas bolsinhas, aí forma os propágulos aí no interior que se soltam da planta, aí dão origem a uma nova planta. A sexuada, eu quero que você guarde porque vale para briófita e pteridófita. A estrutura masculina chama anterídeo. Essa estrutura é masculina. Produz o gameta masculino chamado anterozoide. Zoon quer dizer animal, né? Se locomove como animal. A estrutura feminina vai lembrar uma garrafinha, onde ela vai conter o gameta feminino chamado osfera. Essa garrafinha chama arquegônio. Então, atenção, estrutura feminina arquegônio, estrutura masculina anterídeo. Anterídeo produz anterozoide, arquegônio vai conter a oosfera, que é o gameta feminino. Então, rapidamente observe a reprodução. Ó, esse é o gametófito feminino. Aqui em cima está o esporófito. Aqui é tudo diploide, aqui é tudo haploide. Aqui na cápsulazinha há a produção de esporos. Quando ele amadurece e estoura, libera os esporos. Ó. Os esporos são haploides, porque aqui aconteceu a meiose. Aí o esporo germina e dá origem a gametófitos, masculino e feminino. O anterídeo, que é essa estrutura, fica aqui dentro desses folíolos, está aqui, ó. Por isso que daqui, ele está protegido aqui na parte superior, saem os anterozoides, tem flagelinho, eles nadam na água
e encontro aqui no interior da parte superior desses folíolos essa garrafinha que é o arquegônio. Como a gente não pode colocar aqui para você ver porque está ocupado pelo folíolo, a gente coloca do lado de fora, mas o arquegônio está aqui, ó, e o anterídeo está aqui. Aí o que que acontece? Os anterozoides nadam, entram aqui e algum fecunda a osfera. Fecundou a osfera, no interior da osfera surge o zigoto e o embriãozinho. E aí germina um novo esporófito. Como está nessa parte superior, o arquegônio está aqui dentro, ó, o esporófito cresce sobre o gametófito feminino. Portanto, bem tranquilo, ok? Aqui tem algumas imagens, né, de musgo, das hepáticas, acharam que o folíolo parecia um fígado, né? E os antócidos, que parecem uma rama. Essa aqui é a marchante, que é extremamente importante. Só que rapidamente eu vou te explicar também Pteridófito e Gímeos, que a gente tem pouco tempo, e a vontade que a gente tem é passar todas as informações necessárias. Vamos lá? Então também, onde eu encontro Pteridófita? Onde eu encontro Briófita. O habitat é o mesmo, né? Local úmido e sombrio. Agora, uma novidade, são vasculares. Então, pela primeira vez tem vaso condutor de seiva. Primeira vez. Logo é importante. Primeiro a gente nunca esquece. E aí permite com que atinja um tamanho maior. Ó, continuando, mas ainda não tem flor, fruto nem semente. Outra coisa que é comum a briófita. As pteridófitas também dependem da água para fecundação, mas já tem folha, caule e raiz. Por enquanto só guarde isso, não precisa essa subdivisão que eu coloquei. Principal grupo, parece um fetinho quando jovem a folha, chama Felicínia, que é exatamente o grupo da samambaia, ok? Então, bem legal, tem coisas que são muito semelhantes às briófitas ainda, como a dependência da água para fecundação, não ter semente, flor e fruto, porém já aparece vaso condutor de seiva. Mas vamos continuar. Reprodução é a mesma coisa, só que agora a fase que prevalece é do esporófito. Daqui para frente, o esporófito predomina sobre o gametófito. E o gametófito aqui chama protalo. Parece um coraçãozinho, você vai achar lá no solo, enterradinho no vaso, onde tem a samambaia da sua mãe. O resto é igual. Anterozoide é o gameta, anterídeo é a estrutura que produz gameta masculino, osfera é o gameta feminino e ainda tem o arquegônio. Então você presta atenção aqui, rapidamente eu vou te passar a reprodução para você ver que tranquilo. Ó, aqui tem a raiz, né, o caule tipo rizoma e aqui a folhinha da samambaia, que muitos de vocês têm em casa. Aqui no interior tem um esporângio que está na parte de baixo da folhinha. Então, na parte de baixo da folhinha, às vezes você nota umas bolinhas, que muita gente acha que é bicho, não é bicho. Essa estrutura chama soro. E aqui dentro está o esporo. Então, quando abre, libera o esporo haploide, germina e dá origem a essa estrutura que é o prótalo. Então, essa estrutura é o gametófito, que pode ser dioico, tem masculino e feminino. No caso da samambaia tem os dois, né? Então ele é monóico no caso da samambaia. Aqui, ó, você encontra o arquegônio e aqui o anterídeo. O anterídeo libera os anterozoides que nadam até ali e fecundam. Da mesma forma, entra no arquegônio, aí produz o zigoto diploide, depois o gametófito desaparece quando surge um novo esporófito. Assim aparece uma nova samambaia. Bem tranquilo, né? Então você vê que o esquema metagenético é igual para todas as plantas. Continuando, observe a classificação, né? Psilopsida, Psilóton, ó, Esquisitinha, Equiseto, a cavalinha, que você já vai ver a imagem, até o pessoal usa para fazer chá, para ornamentar jardim. O Licopódia selaginella, que é importante porque aqui abre caminho para gimnospermas, e samambaia, avenca, o xaxim é um tipo de samambaia, então sempre cai na prova, samambaia, avenca e xaxim, são filicíneas, né? Aqui os esporos são iguais, então monóico, no caso da samambaia e avenca, tem uma estrutura masculina e feminina, no mesmo protalo, ou na cavalinha, essa aqui, tem protalo só masculino e protalo só feminino, igual
agente que tem macho e fêmea. E heterosporadas tem um esporo pequenininho e grande na selaginela. Essa heterosporia é que abre caminho lá para as gimnospermas. Aqui você vê o psilotum, a cavalinha, o licopódio, né? A selaginela, ó, a samambaia e a avenca, importantes inclusive para a jardinagem. Feito isso, vamos rapidamente trabalhar com gimnosperma. Tem informações importantíssimas, um grupo de vegetais extremamente importante, inclusive para a indústria, produção de resina, por exemplo, você vai encontrar muita madeira, né, um monte de uso para humanos, além da alimentação, é claro. Então vamos lá. Gímenos quer dizer nu, já falei para você, esperma a semente. Por quê? Porque não tem fruto, só tem a semente. Então, pela primeira vez aparece a semente. Como ela é nua, o nome já diz, não tem o fruto. Canais resiníferos são importantes, então a produção de resina industrialmente é bastante importante. Então pode ser arbustivo ou arbóreo, são árvores bastante altas, né? Flores, não é uma verdadeira flor, a estrutura reprodutora a gente chama de estróbilo, porque não é uma verdadeira flor. Então esses estróbilos são unissexuados, mas tem plantas que são monóicas e tem plantas que são dioicas. Tá? Por exemplo, o pinus, ele é monóico, tem estróbilo masculino e feminino na mesma planta. Já a araucária, que é a árvore símbolo do Paraná, ela é uma planta dioica, tem planta que só com estróbilo masculino, só com feminino. Inclusive uma das razões de quase o extermínio dessas plantas, porque no passado, que dava pinhão, o pessoal preservava. Quando não dava pinhão, achava que era estéril. Exatamente, estavam derrubando as árvores masculinas. Olha como a gente paga caro o preço da ignorância. Continuando, ó. Traqueófita porque tem vaso condutor de seiva. E aqui estão os estróbilos, né? O correspondente às flores, então o que corresponde às flores são os estróbilos. Nas angiospermas existem flores de verdade. Aqui a gente chama de estróbilo. Agora, novidade, ó. Independência da água para fecundação. Esse dado é extremamente importante, né? Por quê? Porque aparece o tubo polínico, que é um sifão, por isso a gente chama de sifonógama ou sifonogamia, ok? Porque aparece o tubo polínico, que parece o sifãozinho que conduz o gameta masculino até onde está o gameta feminino, que é a osfera. O ciclo é o mesmo, haplo-diplo bionte. Tem uma fase haploide, uma fase diploide, né? Gametofítica e esporofítica. Onde a gente encontra gimnosperma? Regiões temperadas. É lá num bioma chamado taiga, que a gente já chegou a estudar aqui, né? Então, são florestas enormes de coníferas ou floresta boreal. Então, muito comum em regiões dos Estados Unidos e Europa. No Brasil, aparece na mata de araucária, aqui no sul do Brasil, né? A árvore símbolo pinheiro do Paraná, que é a araucária angustifólia. Então, usada para ornamentação, por exemplo, bastante interessante, para madeira também, ó, 800 espécies no planeta, 16 espécies no Brasil. Classe mais importante é coníferas, exatamente porque a estrutura reprodutora parece um cone, são os estróbilos, que são, na verdade, inflorescências primitivas, né? Aí tem folhas férteis e folhas estéreis que protegem exatamente as folhas férteis. Ó, a partir daqui, mega é tudo feminino e micro é tudo masculino, né? Então aparece pela primeira vez o grão de pólen, né? Agora o óvulo não está inserido no ovário. Por quê? O ovário é que dá origem ao fruto. Por isso não tem fruto, porque não tem ovário, né? Sem ovário. E o óvulo que aparece pela primeira vez é que dá origem à semente. Por isso aparece semente e não aparece fruto. A polinização depende só do vento, isso é importante. Anemofilia. Sempre que terminar em botânica aqui em filia, é polinização. Então, óvulo nu, né, não tem fruto, é a característica mais importante. E essa estrutura, que é o que aparece lá no pinhão, que é uma reserva nutritiva chamada endosperma, reserva nutritiva, é haploide.
foi formada antes da fecundação, isso é extremamente importante. Então, esse endosperma é haploide. Classificação, ó, as cicas, que tem muitos jardins no Brasil inteiro, ginkgo biloba, tem um único grupo na China e Japão, mas trouxeram, em Curitiba, por exemplo, aparecem algumas árvores dessas. As coníferas são as mais importantes, né? Araucária, pino, cedro, mais conhecidas, as grandes sequoias, e as guinetináceas, como a éfedra e o guineton. Aqui você tem algumas imagens, então, das cicas que você encontra em muitos jardins pelo Brasil. Aqui está a parte de reprodução, veja como é tranquilo. Você tem, ó, o estróbilo masculino, estróbilo feminino, por isso chama de conífera, porque parece um cone, né? Na verdade, esse cone feminino é a pinha. O estróbilo feminino é a pinha. Grão de pólen, aqui eu quero chamar a tua atenção, porque o grão de pólen tem 2 núcleos, eu vou explicar daqui, depois em anjos, numa próxima aula, e tem essas asinhas, ó. Essas asinhas são sacos aéreos. Por que tem saco aéreo? Para ser levado pelo vento. Por isso, a única forma de polinização aqui é aquela feita pelo vento. Aí forma, na verdade, o tubo polínico. Olha aqui o tubo polínico crescendo na estrutura feminina. E ele vai encontrar ainda alguns arquegônios contendo as oosferas, que são os gametas femininos. Aí quando ele... É claro que mais do que o núcleo espermático tem sucesso. Pode ser fecundado mais do que uma oosfera, mas só um desenvolve no embrião. Aí o embrião está onde? Faz parte da semente, que é o pinhão. Então, gente, por favor, guarde, pinhão não é fruto, pinhão é semente, semente. Aí, quando germina, dá origem a uma nova planta, ok? Assim, a gente acabou de rapidamente fazer uma revisão de briófita, pteridófita e gimnosperma. Gente, por favor, o que define resposta está em cima daqueles dados que eu chamei a sua atenção agora. Então, qual é o segredo agora? Fazer muito exercício e aprender a entender a mensagem do texto e a ler cladogramas. Com certeza, se cobrarem esses vegetais, você estará muito bem preparado. Valeu? Muito exercício agora. Um abraço e até a próxima.